Olá, boa noite! O mês de maio é um mês especial para a oftalmologia. No último dia 7 foi comemorado o Dia do Oftalmologista. E para falar sobre esta data e também várias situações envolvendo esta profissão, eu tenho o prazer em receber o Dr. Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier de Campinas. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso Ação Nacional. Boa noite, Carlos, é um prazer estar aqui no Ação Nacional. Obrigado pela presença. Você que já frequentou vários programas aqui da casa, já é uma figura conhecida aqui do nosso público da século XXI, né? Sim, eu sou muito caro e muito amigo a todo o pessoal, a todos os programas aqui da Rede Século XXI. Que bacana, seja bem-vindo mais uma vez. Doutor Leôncio, antes de começar efetivamente, a gente bater um papo sobre a oftalmologia, a gente aprender sobre tudo que envolve, né, essa profissão, vamos acompanhar um VT que engloba o que significa a oftalmologia. Vamos dar uma olhada? Thaís Cristina vai ao oftalmologista todo ano desde os 15 anos de idade. Hoje, aos 27, ela avalia que os exames de rotina ajudam a prevenir problemas de visão mais graves. Como eu tenho histórico na família, o médico sempre orienta a minha mãe, orienta a gente a estar fazendo acompanhamento para prevenir, né? Porque a minha mãe tem uma alteração na retina e tem uma tendência a desenvolver glaucoma. E como são doenças assim silenciosas, eu tenho que acompanhar, porque se a gente descobrir cedo, né, a gente consegue tratar desde cedo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm problemas de visão. Entre 60% e 80% desses casos poderiam ser evitados e tratados. No Brasil, o censo demográfico do IBGE identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. Para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde dos olhos, desde 2016 foi lançado o Abril Marrom. O foco da campanha está na prevenção, no combate e na reabilitação dos diversos tipos de problemas dos olhos e também de cegueira. Isso começa já no hospital, no berçário. Hoje é lei, é importante, é obrigatório fazer o teste do olhinho para detectar eventuais problemas oculares. Depois disso, e muitos não sabem, a primeira consulta da criança deve ser feita aos 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. É fundamental que isso ocorra nos primeiros anos de vida, porque se não tratarmos, além de todos os problemas com a visão não se desenvolve mais e após os 6 anos não há muito o que fazer. Chegando na maturidade, a partir dos 40 anos, começamos a ter contatos com outras doenças. Uma das principais é glaucoma. Glaucoma, infelizmente, ele leva à cegueira irreversível. Mas se detectarmos de maneira precoce mesmo, aí não. Aí o paciente enxerga. Doutor, nós vamos basear o nosso programa muito no que passou neste VT. Temos o Abril Marrom também, tivemos o Abril Marrom, vamos repercutir também. E agora esse mês importante em que se comemora aí, né, o mês da oftalmologia. Primeiro, conversar com você sobre o que significa para você esse mês, né, o que significa esse período, o dia 7 de maio. Mais uma vez, obrigado pela presença. Carlos, a oftalmologia está presente nas nossas vidas, né? Eu sempre digo que a visão é o mais importante dos sentidos. Os nossos olhos são responsáveis pela entrada da luz, por 85% do nosso convívio com o meio ambiente é dado pela visão. Sim. Então, a visão, muitas vezes nós não valorizamos a visão, mas sempre há uma razão em alguma idade da nossa vida para a gente se preocupar ou para a gente prevenir, que é o mais importante, sim, e ter cuidados com a nossa saúde ocular. É fundamental isso. No VT nós já vimos que desde criança, sim, nós temos, desde o recém-nascido, nós temos ali o teste do olhinho para saber se a criança acabou não tendo alguma menina do olho branca, como aconteceu recentemente com aquele caso da filha daqueles jornalistas do Thiago Leifert e da esposa, que eu esqueci o nome, Diana, se não me engano. E que é um tumor, é um retinoblastoma, né?
um tumor muitas vezes de linhagem genética. E temos as cataratas congênitas, temos o glaucoma congênito. Então, desde criança, nós temos que nos preocupar com a visão. Os pais têm que se preocupar, porque a visão vai ter o cume do seu desenvolvimento aos 6, 7 anos de idade. Então, nós temos que ver os vícios de refração, que são miopia, astigmatismo, hipermetropia. Né? Não tem aprendizado, não tem desenvolvimento na escola sem visão. Sim, sim. Né? Então, é muito importante tudo isso, estarmos atentos aos testes de acuidade visual no decorrer da vida. Às vezes um olho enxerga bem, o outro não, então aquele olho que é preguiçoso, se não for desenvolvido, estimulado a enxergar, a criança pode ter um olho deficiente para o resto da vida. Tá certo. Doutor, o que te motivou a buscar a oftalmologia? Além de tudo isso que eu já falei, sim, eu sou neto e filho de oftalmologistas. E eu sempre vi na minha casa a satisfação dos meus ancestrais com relação à realização profissional. A oftalmologia é uma das especialidades que mais agregaram tecnologia nos últimos tempos. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Né? A oftalmologia agregou imagem, ultrassom, tomografia de coerência óptica, agregou muito laser no começo. Sim. Os primeiros lasers começaram a ser feitos na oftalmologia, na retinopatia diabética, na década de 70, no penido, o laser de argônio começou a ser feito. E o olho é um ambiente biológico ideal, porque a gente olha a retina, o fundo do olho, o mapeamento. Então, às vezes você injeta uma droga e você pode ver a evolução, como é que está indo, sim, aquele tratamento, aquela terapêutica. Você faz diagnóstico muito fácil. Então, é um ambiente, a oftalmologia não é só você cuidar do olho, você tem aquela frase de Da Vinci, né, que os olhos são o espelho da alma. Sim. E a gente consegue, através do fundo do olho, olhando, descobrir muitas coisas, salvar vidas, melhorar a qualidade de visão e a qualidade da vida das pessoas. Uma cirurgia de catarata, que você restaura a visão, sim, é muito gratificante, Carlos. Realmente... eu escolhi a especialidade certa e me realizo em restaurar, em visão, em ver poder melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes. Sem dúvida. Doutor, e nós falávamos dos exames, os exames de prevenção, desde praticamente no ventre da mãe você já precisa realizar exames. E nestes exames, num recém-nascido, a gente já consegue detectar algum problema? Por exemplo, eu já vou entrar nessa situação da filhinha do Thiago Leifert. Num exame a gente consegue identificar um retinoblastoma? Carlos, o retinoblastoma, eu acho que transcendeu até o exame oftalmológico. Tá. Porque hoje todo mundo tem um celular, todo mundo fotografa. Sim. Né? Criança, tudo. E aquela imagem indesejada, que às vezes a gente vê da menina do olho vermelho, certo? Aquilo mostra que a luz entrou e saiu do olho. Se você tiver um reflexo, sim, esbranquiçado, a pupila com leucocoria, assim, é que a luz teve uma barreira. Então, foi aí que muitas vezes você hoje, perceptivamente... Na foto vê um já reflexo. Vê. Você vê, em vez da menina do olho estar vermelha, que às vezes a gente não quer, tem até máquinas melhores, sim, que tiram o reflexo antigamente, vermelho. Com as câmeras, as máquinas, né? Nós desejamos ver, sim, o reflexo vermelho. Porque a pupila esbranquiçada pode ser uma catarata congênita, um retinoblastoma, alguma outra alteração. Tá. Sem dúvida, hoje que nós temos crianças que nascem de uma maneira bem prematura, né, que às vezes o olho não está em desenvolvimento total, então, e vai para a incubadora, aquela tensão
do oxigênio, que muitas vezes tem alterações, pode causar problemas retinianos desde cedo na criança. Sim. Então, estou exemplificando só como a oftalmologia hoje, ela começa antes, às vezes, do neonatal. A gente já tem que se preocupar, às vezes, com os casos intraútero, que nós podemos ter malformações. Sim. E outras coisas, né? Eu estou para ser avô recentemente, nos próximos 30 dias, eu acho que vai ser meu primeiro neto. E como oftalmologista, eu voltei a estudar como é que desenvolve a visão das crianças, como é que a gente estimula a visão de um recém-nascido, porque hoje os conhecimentos são muitos e as informações começam a chegar, então a gente tem que se reciclar. Né? A educação médica continuada é fundamental a todo profissional. Então, doutor, você vai voltar a ser criança, porque eu tenho como exemplo meu pai, que é avô, e meu sogro, né? Pelo amor de Deus, eles como avós são os babões. Eu estou me preparando. Doutor, a gente tem, eu não sei, Pri, até aquela reunião de pauta ao vivo, eu acho que eu vou deixar até basear nessa situação do Thiago Leifert, mas para o segundo bloco. O que eu quero ainda debater sobre o problema da filhinha do Thiago Leifert. Saiu o resultado, pronto, foi identificado esse problema. O que fazer, como eu vou agir, porque a comoção foi grande até pelo que ele representa, né? Uma figura sensacional, um cara muito do bem, e o Brasil se comoveu com tudo que aconteceu aí quando o Thiago Leifert revelou o probleminha que tem sua filha. Eu vou deixar para o intervalo, ou para o intervalo não, para o segundo bloco, esse bate-papo sobre oftalmologia. Hoje eu estou aqui com o Dr. Leôncio Queiroz, que além de ser oftalmo muito competente, um futuro vovô. Nós vamos para o intervalo do Ação Nacional e no segundo bloco a gente vai continuar debatendo especificamente sobre essa situação da filhinha do Thiago Leifert, que foi identificada aí com retinoblastoma. O intervalo é muito rápido. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional. Hoje eu estou recebendo o doutor Leôncio Queiroz, oftalmologista. Estamos debatendo muito sobre este assunto e já eu vou entrar diretamente ou continuar falando a respeito da situação da filhinha do Thiago Leifert. Mas antes, doutor, até no VT do primeiro bloco nós falávamos, ou foi tocado no assunto do Abril Marrom, né? Essa campanha, ela realmente conscientiza com relação à prevenção? Ela tem um efeito desejado no mundo da oftalmologia? Ou ainda precisa um pouco mais? Carlos. Precisa? Ela tem um efeito e sem dúvida, nós precisamos mantê-la para continuar a ter sucesso. Né? Certo. E agora, em maio, nós estamos também a prevenção do glaucoma. Várias campanhas vão surgir aí pelo país do glaucoma, né? Sim. O glaucoma não é só a pressão alta no olho. A pressão é o fator de risco número 1 para o desenvolvimento do glaucoma. E a pressão do olho nada tem a ver com a pressão arterial. E quem mede a pressão do olho, a pressão intraocular, é o oftalmologista com equipamento especial na consulta oftalmológica. Então, a consulta oftalmológica é a porta de entrada para uma boa prevenção e para a saúde ocular. Muitas pessoas, às vezes, acham que o exame de vista, vamos chamar assim, restringe só a medir a visão e óculos. Não. O exame oftalmológico, ele é feito por um profissional médico, certo? Não é técnico, sim, não é outra especialidade e envolve vários exames dentro da consulta oftalmológica para a gente ter um real senso do desenvolvimento da visão. Tá certo. Doutor, vamos voltar então à situação da filhinha do Thiago Leifert. Então, foi identificado o retinoblastoma. O que fazer, o que significa? É algo para se desesperar? É algo que tem cura? Explica para a gente. Olha, eu estou já há 36 anos, 37, que eu estou na prática oftalmológica. E eu me lembro que eu estava há um ano no meu consultório e eu me deparei com um caso desse. Um garoto ele tinha exatamente a mesma idade do meu filho.
Tem nessas horas, depois que você é pai, às vezes você tem que se colocar no lado da família. Aliás, nós temos que agradecer ao casal Leifer por ter tido essa atitude que numa hora de dor, de tratamento, exteriorizou isso para a sociedade, para chamar a atenção e mostrar como você conscientemente e com forças, você pode, conjuntamente com a medicina, salvar vidas. Sim. Isso foi um ato humanitário que eles realizaram. A própria maneira como o Tiago está lidando com a situação, está trabalhando, está no YouTube, continua passando pelo menos aquela coisa leve, sabe? Isso é fundamental para todo mundo ter essa atitude que eles tiveram, foi o que mais me surpreendeu. Então eu me deparei com um caso assim, certo? Era um garoto com um olho azul, um menino rechonchudinho, lindo, 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 que tinha retinoblastoma, como no caso da menina, eu esqueci o nome dela. Também não vem. Chiara, né? Não sei. Nos 2 olhos. Um olho, naquela época, 36 anos atrás, um olho mais que depressa eu tive que fazer a retirada, certo? Porque o tumor estava muito grande e esse é um tumor maligno. O outro, na época, nós temos um hospital aqui em Campinas que trabalha com oncologia infantil, de grande renome nacional, que conseguimos encaminhar para lá, fez quimio e radioterapia. Então, conseguimos salvar esse segundo olho desse garoto, que hoje tem lá seus 37 anos e é um profissional competente. Apesar de ter um globo ocular só, esse olho que salvamos tem suas restrições, porque com a radioterapia ficaram lesões na retina, tudo isso, mas foi salvo. Antes disso, estou falando de 36 anos atrás, não tinha tantos tratamentos. E hoje, no caso, agora que nós vimos esse caso recente, a quimioterapia hoje ela é realizada muito focal, às vezes intraocular ou na artéria que vai direto nutrir o olho. Então, houve um avanço muito grande e nós estamos conseguindo colocar drogas de uma maneira mais efetiva e minorar os tratamentos, as extensões e as sequelas disso daí. Doutor, em você descobrindo de uma maneira prematura, a pessoa perde a visão ou não? Hoje nós estamos assistindo com essas novas drogas quimioterápicas uma preservação maior da visão e do globo ocular nesses casos, né? Foi isso que a literatura nos mostrou recentemente. Tá certo. Então, cabe ou se encaixa perfeitamente o otimismo nessa situação. Sem dúvida, e por isso que é importante o teste do olhinho. Tá. Né? Às vezes, chega ao consultório, uma mãe falou, doutor, o pediatra pediu para vir aqui, porque o teste do olhinho foi meio inconclusivo. Né? Porque não é fácil examinar a criança recém-nascido. Não é fácil. Né? E os oftalmologistas, nós oftalmologistas, temos equipamentos que nos facilitam um pouquinho mais. Tá né? certo. Porque o olho nasce inchado, não abre, a menina do olho está muito pequenininha e aquele efeito da luz entrar e sair não é tão fácil de você visualizar. E se você tem alguma suspeita, você tem que fazer esse exame, repeti-lo no primeiro ano a cada 3 meses. Ah, tá certo. Doutor, permanecendo ainda nesse assunto infantil, nós estamos na geração das telas, né? E você já vai passar por isso. Celular, televisão, os tablets. O que prejudica a visão da criança? O online entrou na nossa vida. Não tem como fugir. Né? Entrou na minha, na sua, na das crianças, não vamos ter como fugir, certo? Então nós sabemos que existe um tempo para você usar. Geralmente, nós sabemos que após uns 90 minutos ininterruptos frente a uma tela, você pode ter dor de cabeça. Óbvio que não, a criança tem uma resiliência maior,
Mas nós ficamos com o olho mais ressecado, porque quando a gente está olhando na tela, a gente não pisca, não lubrifica tanto o olho, não produz tanta lágrima. Então, é sempre dito que a cada 50 minutos nós devemos descansar 10, olhar em outra distância focal. Isso de uma maneira geral. Agora, as crianças anteriores aos 2 anos, não é desejável que fiquem em telas, né? Ainda é desejável aqueles brinquedos de formas geométricas. Sim, lúdicos, né? As crianças desenvolvem a visão de cor, o refinamento da visão, o foco até os 6 meses de idade. Então, não adianta você ficar colocando tablet ali para ela ficar vendo tal desenho, outro filminho. Essas coisas vão ser mais tarde. Ô, doutor, só que existe um problema, né? A nossa geração, por exemplo, acho que os smarts vieram o quê? 2010 para cá, 2000, por aí, né? Agora, nós nos deparamos a partir desse período, né? Agora você pega uma criança com 2 anos desde sempre, né? Então, acho que futuramente a população vai usar mais óculos. A tendência é uma população com um problema maior de visão? Carlos, aí é outra coisa que nós estamos aprendendo. Ó. Tá. Nós, oftalmologistas, também aprendemos, Sim. né? Nós temos um instituto na Austrália muito importante que estuda muito o desenvolvimento da miopia e desenvolvimento dos óculos. Dos olhos, desculpa. E o que nós mais vimos é que o grande aumento da miopia, e nós esperamos aí que em 2050, que parece distante, mas às vezes não está tanto, nós vamos ter 50% da população míope, né? 51%. E o grande problema de você ter muito míope é que quanto mais míope você tem, 10% desses míopes têm comorbidades oculares maiores. Então, são míopes acima de 5, 6 graus e eles têm uma propensão maior a ter dispersão pigmentar, que leva ao glaucoma, tem uma propensão maior a ter descolamento da retina, tem uma predisposição maior a ter uma degeneração retiniana e uma miopia, uma alta miopia. Então, nós precisamos ficar atentos, porque esses vão ter deficiência visual com maior frequência. Os demais, a gente vai tratar a miopia. Se eu diminuo o número de míopes, eu diminuo o número de altos míopes e diminuo o número de problemas oculares. E nós vimos que parece que grande parte do aumento da miopia se dá pela privação de brincar ao ar livre. É o contato da criança com o lúdico, é o contato da criança com o ambiente, com a radiação ultravioleta, solar. Sim. As crianças estão brincando muito dentro de casa, quer seja pelo o que houve aí na pandemia, distanciamento social, lockdown, ou mesmo problema de segurança, né, que hoje a gente evita muito. Então, as crianças precisam brincar ao ar livre, porque nos parece os últimos estudos, que a radiação ultravioleta estimula as células da nossa retina a produzirem dopamina. E essa dopamina, ela não deixaria o globo ocular aumentar tanto, porque o míope tem um olho maior que o normal. A bolinha globo ocular, ela tem maior que 22,3 milímetros. Então, se nós contermos o crescimento do globo ocular, você não teria tantos míopes. Então, o conceito que está não é só de você ficar olhando na tela. Sem dúvida, existe uma miopia acomodativa, uma miopia transitória, por você ficar muito próximo. Mas essa nos parece que você suspende na faixa etária de desenvolvimento, ela é reversível. Já a privação da luz solar, a privação da radiação ultravioleta, E você falou de uma sensação que nós sentimos, né, quando estamos com o celular, principalmente, quando você tem uma visão mais ampla. Você está aqui no celular, por exemplo, eu trabalho com futebol, então eu vou aos estádios, aí você está lá mexendo no celular, de repente você tem que olhar para o gramado, é uma visão mais ampla. Fica tudo embaçado, assim, é uma sensação de uns 10, 15 segundos de um embaçamento que é irritante até. Aí eu vou ter que fazer uma pergunta indiscreta para você. Qual a tua idade? Eu estou com 41.
está aí o problema. Ah. Quando nós ultrapassamos o pedágio 4.0, esse zoom nosso dá a impressão que perde, a bateria dele fica um pouquinho mais fraca, que é a chamada presbiopia. Sim. Então você tem que afastar um pouco mais, usar um óculinho, aquele mini óculos, são coisas que acontecem. Eu sempre Então, por exemplo, brinco. numa criança não acontece Não, isso? porque ela tem o mecanismo de acomodação dela, a visão proximal e a proximal de meia distância e de... Se ela não precisa... Tanto que as crianças não usam óculos bifocal ou multifocal. Mas, por exemplo, por que é numa visão mais periférica, mais ampla? Por exemplo, se eu estou com o celular aqui e eu vou olhar ali para o fundo do nosso estúdio, eu não vou ter eu não tenho essa sensação. Agora, se eu estou num estádio, por exemplo, que eu tenho uma visão mais ampla, um gramado e tal, aí já me dá essa É que nós sensação. temos uma lente dentro do olho, que é o cristalino, que ele termina como se fosse uma rede do Nordeste, sabe, com aquelas fibras, Sim. e que isso causa uma acomodação, um zoom. Então, quando você está olhando de perto, está mais relaxado, quando você está olhando à distância, ele está mais contraído, e aí você não... Esse foco que era mais automatizado, deixou de ser. Tá certo, então. Segundo bloco do Ação Nacional, e eu descobri que eu vou ter que usar óculos. A dica do doutor Leôncio Queiroz, que é o nosso convidado de hoje. Aliás, um programa maravilhoso, sensacional até aqui, o tema oftalmologia. Nós vamos para um rápido intervalo e já o terceiro bloco do Ação Nacional. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, oftalmologia. Eu estou aqui com o doutor Leôncio Queiroz, estamos aprendendo bastante aqui sobre o assunto. Doutor, eu estava estudando a pauta para o nosso programa, para te entrevistar, e eu cheguei num assunto que me despertou assim muito interesse. Eu queria falar com você. Você coordenou uma ação social nas escolas municipais de Campinas. Como que foi essa experiência? O que você descobriu? Conta pra gente. Carlos, nós vimos que as crianças quase não vão ao oftalmologista. E a criança não sabe chegar para o pai e falar, estou vendo embaçado. Isso repercute com baixo rendimento escolar, com evasão escolar, com uma série de problemas de aprendizagem. Então, nós sabemos que é muito importante, se não tem visão, não tem educação, né? Então nós desenvolvemos, já chegamos em alguns projetos sociais que nós fizemos, chegar a triar 36 mil crianças. E nós criamos indicadores que nós observamos. Então nós ensinávamos as professoras a medir a acuidade visual com app que está no site da Fundação João Penido Burnier, que é o braço social do nosso terceiro setor do Penido, onde nós atendemos nossos pacientes tossuos. Na Fundação nós treinamos nossos residentes, os fellows. É um compromisso social que nós temos, é um hospital já secular. Não sei se eu vou te pegar no pulo, mas você sabe o site ou não? Se não souber, a gente coloca na tela, sabe de cor ou não? É www.penidoburnier.com.br. Está na tela aí, está na tela. E então nós desenvolvemos esse app, as professoras podem, ou a mãe pode, fecha um olho, mede a visão e fecha o olho. As crianças que tinham algum problema, nós fizemos uma retriagem, e aí já com alguma coisa automatizada, e uma terceira triagem já com os nossos residentes ou com os oftalmologistas, para a gente ver a necessidade do uso do óculos. E nós chegamos aí, nesses anos que desenvolvemos esse projeto, a doar praticamente 10 mil óculos. Isso é outro dado. Nós vimos muitas pessoas que tinham a receita, a prescrição dos óculos, mas o óculos não é barato. Então tinham a prescrição engavetada, né? E daí você fica com o problema. Né? Nós estamos para lançar na cidade de Campinas, eu estou antecipando aqui, uma nova ação social. Dessa vez nós vamos fazer uma triagem
espero que eu seja escolhido para coordenar esse projeto. A ideia foi minha. Sim. Eu apresentei ao prefeito e ao secretário de Educação para triarmos 57 mil crianças, né? E o compromisso que eu quero é que as que necessitem de óculos sejam doados óculos. Poxa, e porque os nossos canais de comunicação aqui abertos para você senão não há um tratamento é efetivo, né? E com isso, né, os indicadores são de melhora do rendimento escolar, melhora das atividades. É uma mudança significativa. Significativa. Né? A criança que não tinha óculos e que depois começa a usar. Porque nós sabemos que uma das causas de deficiência visual mais importante no nosso planeta, na Terra, ainda é a falta do óculos. Na criança e depois no adulto, o óculos da presbiopia, certo? Que é o óculos. A gente está falando de assunto de criança e me veio... Eu já citei esse filme aqui em algum programa que a gente fez aqui no Ação Nacional, Como Estrelas na Terra, que o menino tinha dislexia. E o pai não sabia, o menino não queria ir para a escola, quando ia muito mal, e o pai meio que não aceitava isso. Então, ao invés de ir atrás do problema, o que estava acontecendo, ele batia no filho porque ele tirava a nota baixa. E aí, quando os pais descobriram, ele tinha dislexia, que é terrível, né? Terrível. Você enxerga, é tudo ao contrário, tudo meio... E nós temos algumas outras doenças oculares também que causam diagnósticos de confusão aí e que uma vez corrigidos o vício de refração, você acaba interferindo na qualidade de visão e na qualidade de vida, no desenvolvimento dessa criança. Então, a prevenção da ambliopia, o uso do óculos é muito importante, essa conscientização dos pais, e eu acho que nós vamos conseguir mais esse feito. Até a Pri me lembrou também daltônico, né? Daltonismo. O daltonismo, sem dúvida, ele tem interferências na vida da pessoa, mas muitos acham que o daltônico não enxerga. Muitos acham que o daltônico enxerga em preto e branco. O daltonismo não é isso. O daltônico, ele tem um código de barras que ele lê diferente de você. Certo? Diferente de mim. Nós temos em torno de 6,7% de mulheres daltônicas e só menos de 1% dos homens daltônicos. Quais são os sintomas? Falam das cores, né? O daltônico, ele combina a cor do vestir de uma maneira meio errônea. Ele confunde... Aqui nós temos uma cor roxa. Né? Ele às vezes enxerga o roxo de outra cor, confunde azul com verde. Fala que o semáforo pode... O semáforo é impossível causar alguma confusão no daltônico. Né? Eu já vi o projeto de lei que transformou o semáforo em forma geométrica. Mas espera um pouquinho, o vermelho sempre está em cima, o amarelo no meio e o verde embaixo. Então, como ele enxerga quem está aceso, tudo, então ele vai saber que o superior é vermelho e ele enxerga. Então, existem mitos do daltonismo, mas não é... óbvio, é raríssimo ter um grau de daltonismo muito avançado que interfira muito na acuidade visual. Mas desses que nós temos em grande porcentagem aí, a maior parte, às vezes, são as mulheres e são coisas tênues e que dá para conviver. Tá certo. Doutor, a gente, né, falando muito sobre criança, né, problema assim, principalmente na escola, criança com 5, 6 anos, é sempre bom, né, ao invés do pai ficar cobrando, nota baixa tal, vai ver, de repente, um probleminha na visão, um problema no ouvido, né? Sem dúvida, eu acho que ali aos 3, sempre a prevenção, 4 anos, não tem como fugir disso. Não tem como fugir de um exame oftalmológico e, se preciso for, já ter a sua correção. Tá certo. Doutor Leôncio, nós falamos aqui no começo, você chegou a passar por esse assunto, mas vamos entrar realmente nele. O glaucoma, o que é, como que a gente
pode tratar em acontecendo? O glaucoma é a maior causa de cegueira até mesmo nos países desenvolvidos, certo? O glaucoma, ele ocorre geralmente após os 55 anos de idade. Ele tem uma relação em que o fator de risco número 1 do glaucoma é a hipertensão ocular, a hipertensão ou aumento da pressão intraocular, mas é uma doença que atinge também o nervo óptico, a camada de fibras nervosas da retina. O portador do glaucoma, além da pressão alta, ele vai ter uma perda de campo visual, ele vai perdendo a visão lateral, tá? E isso tudo é que leva à restrição. Hoje, nós temos mecanismos de diagnóstico do glaucoma, provas para diagnosticá-lo mais precocemente, por isso que é importante a visita ao oftalmologista. Nós temos casos de familiares com glaucoma, nós temos que ver os outros da mesma família, é um alerta que sempre fica. E temos colírios eficazes para o tratamento clínico, para controlar a pressão intraocular. Nós temos que fazer o campo visual à medida da extensão, né? Porque nós temos que ter a lateralidade da visão para a nossa dirigibilidade e tudo isso. Então, é muito importante ver. E a pessoa no glaucoma, ela não sente dorzinha, não sente quase nada, entendeu? E ele é um ladrão sorrateiro da visão, que vai ocorrendo e a pessoa perdendo. Geralmente, o glaucoma é um diagnóstico do médico oftalmologista. Tá certo. Ele atinge normalmente pessoas de que idade, assim? Acima dos 55 anos e indiscriminadamente os dois sexos. Tá. Tem, assim, um primeiro sintoma? Às vezes você pode ver uma visão meio turva no entardecer, você vê um arco-íris, assim, uma luz na luz da rua, você vê algo ali, mas por causa do edema que teria na sua córnea, pelo aumento da pressão. Sim. Mas são sinais sutis. Ah, tá. Então, se você tocou, aí eu vou partir para o âmbito esportivo, mas que também envolve o assunto do descolamento da retina, né? Quando aconteceu com o Tostão na Copa de 70, né? Antes, ou pós-Copa, né? Não, antes da Copa ele foi para a Copa, mas depois encerrou a carreira. Aí nós temos o descolamento da retina. Levou uma bolada. Ele teve um trauma. Tá. Mas tem o descolamento da retina que ocorre sem ter uma causa específica, né? Os míopes têm uma predisposição... o descolamento pode acontecer, o do Tostão, ele levou, ali foi um trauma, ele levou um trauma. A bolada, mas pode acontecer de uma maneira aleatória, sem isso. Assim? Nós temos os pacientes diabéticos, né? Que o diabetes é uma causa muito importante de perda da visão. Os hipertensos, por isso nós vamos controlar muito a glicemia, ele precisa tratar. Hoje, sempre um paciente diabético, eu quero saber a hemoglobina glicada, a glicemia dele, como é que está. Esse assunto é bom, eu posso valorizar o último bloco? Pode. Vamos entrar nesse assunto da diabetes, e eu coloquei aqui no roteiro. Nós vamos então para o intervalo do Ação Nacional, vamos tocar nesse assunto que o Dr. Leôncio levantou aqui sobre diabetes. Estamos aqui debatendo oftalmologia. Hoje, 14 de maio, é o mês, né, do dia 7 foi comemorado, né, o dia da oftalmologia. Parabéns, doutor. E nós vamos continuar debatendo sobre este assunto no próximo bloco. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, oftalmologia. Eu estou aqui com o doutor Leôncio Queiroz e nós fechamos o terceiro bloco falando da diabetes, né? Como que atinge a nossa visão. Então vamos continuar. Doutor, tem que se cuidar, né? Tem. O diabetes, é uma causa importante de cegueira. E geralmente é o paciente que não teve o controle, que não teve a visita ao oftalmologista, ou seja, não é só tratar com o endocrinologista, tem que também visitar o oftalmologista. E geralmente depois de uns 4, 5 anos de diabetes é que começa a afetar o olho, a retina acaba fazendo neovasos, podem ter hemorragias e pode ter descolamento da retina.
Por isso, no diabetes, nós temos tratamento com laser para cauterizar os vasos, para não sangrarem. Hoje nós temos as injeções antiangiogênicas, que a gente injeta droga no olho, é injeção no olho, intravítrea, mas você sabe que não dói, né? Apesar, podem crer. E com isso nós temos conseguido ter pacientes, mesmo com diabetes, num grau mais avançado, ainda com boa visão, antes de ir para as vitrectomias e tudo isso. Sem dúvida, o mundo hoje tem um número muito grande de diabéticos e nós precisamos tratá-los junto com o oftalmologista. Sem dúvida alguma. Outro assunto que pega muita gente é a catarata. O que é a catarata? Como eu trato? Se eu deixar de lado, eu vou me prejudicar? Existem várias causas de catarata. Tem a catarata traumática, tem a catarata por inflamação ocular, tem a catarata que muitas vezes um paciente automíope com dispersão pigmentar vai ter mais precocemente. Mas a catarata que mais aparece é a catarata relacionada à idade. Como nós estamos vivendo mais, acho que todo mundo um dia vai ter catarata, certo? Sem dúvida, a radiação ultravioleta, assim como ela corrobora para não ter tanta miopia, ela ajuda a levar a catarata. A radiação ultravioleta é responsável por 60% em apressar a catarata. Então, pessoa que toma muito sol, tem algumas profissões que sim, teriam que usar um óculos, a proteção com filtro ultravioleta, tudo isso. Quais são os sintomas? A catarata tira um pouco a visão, vai deixando você com alteração das cores, o contraste é tirado, então você enxerga tudo com uma coloração mais tênue. E interfere também na baixa visão. Né? Mas é a maior causa de cegueira restaurável. Ou seja, sendo só a catarata, não tendo problema na retina, na mácula, no nervo óptico, você operou a catarata, implanta a lente intraocular, resolveu o problema. E hoje nós temos lentes intraoculares muito avançadas. Nós temos as lentes trifocais, temos lentes bifocais, que restauram a visão de longe, de meia distância e de perto. Temos lentes que melhoram, o que a gente chama agora de foco estendido, para melhorar a meia distância, que a gente tanto usa hoje no computador, no GPS do carro. Então, sem dúvida, por isso que eu sou eu sou animado com a oftalmologia. Né? A oftalmologia não para também, né? Não para. E, então, hoje nós temos lentes intraoculares para correção da cirurgia de catarata fantásticas. Doutor, você falou de óculos, o óculos tem que ser com qualidade, né? Porque o óculos, o cara vai no camelô normalmente comprar um óculos só porque ele é de marca e tal, aí atrapalha demais. Sem dúvida. Isso é um veneno, né? Sem dúvida. Quando nós colocamos um óculos solar, se ele não tem filtro, porque acaba dilatando mais a menina do olho e entrando mais luz. Se ele não tiver proteção ultravioleta, não é pelo fato dele ser escuro que ele te protege, pelo contrário, ele te expõe mais, porque o filtro ultravioleta é uma película incolor, ou seja, num óculos de grau incolor ela pode ser aplicada e também no óculos solar deve ser aplicada. Tá certo. Doutor, e visão tremida, hein? Que ele fica aqui... Tem o astigmatismo, que causa uma visão desfocada, e tem isso que você está falando, acho que é o mioquimia, né? Que a pálpebra fica tremendo. Fala que tem a ver com tensão. Isso tem um pouco ligado ao estresse, né? Às vezes alguma deficiência nutricional, entre elas um pouco o magnésio. Tá certo então. Doutor, a gente até iria começar com essa pergunta, mas o papo foi avançando. Uma pesquisa publicada no The Lancet mostra que a deficiência visual causa perda de 410 bilhões de dólares na produtividade mundial? Nós temos hoje no mundo em torno de 2,2 bilhões de deficientes visuais, certo? Então, esses são cálculos que eu não saberia fazer. A The Lancet é uma revista muito respeitada, eu não sei a metodologia para chegarem a esse número. Mas, sem dúvida, eles levaram em conta, eu li esse artigo, Sim.
eles levarem em conta o que as pessoas não estariam enxergando, o que não estariam produzindo, o que coisas que já estão desenvolvidas não teriam o interesse que têm. Mas o principal, quando se fala de deficiência visual, é que em torno de 50% das deficiências, elas poderiam ser prevenidas. Então, quando nós falamos de deficiência visual, nós temos que pensar desde o desenvolvimento da visão, aquela deficiência carencial, que em muitos países nós temos ainda muita subnutrição no recém-nascido, no neonato, até a falta do óculos por não ter acesso a uma prescrição. É algo complexo, mas 50% dos deficientes visuais, e são dados da OMS, poderiam ter sido evitados. Tá certo. Doutor, há 2 semanas, mais ou menos, nós entrevistamos aqui a fonoaudióloga, a Michele Hugueto, e ela falou sobre exercícios com a voz, tal, para você melhorar a sua voz. Existe algum exercício para os olhos ou não? Não, eu diria que os olhos, eles gostam de enxergar. O estímulo tem que ser visual. Não tem esse exercício, ou as pessoas me perguntam, não tem uma fisioterapia oftalmológica ocular? Nós até temos alguns exercícios nos casos dos estrabismos, nos casos da ambliopia, de estimulação precoce com relação a isso, mas são sempre realizados por indicação do médico oftalmologista, juntamente com o profissional da ortóptica, que hoje está até difícil, quase é uma profissão em extinção, as ortoptistas, e que tem um trabalho maravilhoso junto a nós oftalmologistas. Tá. Sensação de areia nos olhos. Isso muitas vezes pode ser um olho seco. E sem dúvida os nossos olhos estão bem secos, porque as mulheres são muito mais propensas a olho seco, por causa dos problemas hormonais. Aliás, um dado fácil, consultório de oftalmologista tem o dobro de mulher do que de homem, porque a mulher sofre mais com a visão. Ela acaba tendo, por causa dos hormônios, mais reumatismo, mais hipertensão e acaba tendo um problema ocular maior. Tá certo. Né? E elas são mais atentas também ao cuidado, à prevenção do que nós do sexo masculino. Doutor, até pesquisando sobre o programa hoje, restando aí 1 minutinho e meio para o término, existe uma doença sexualmente transmitível que atinge os olhos, conjuntivite gonocócica. Isso está cada vez mais difícil. Ela era mais frequente antigamente, onde a parte sanitária era pior e a criança podia pegar pelo canal a hora que nascesse, no parto. Olha. Né? Ou por má higiene também em casa e dos hábitos. Mas eu acho que hoje isso está melhor controlado e temos condições de diagnosticar e temos antibióticos mais eficazes também para tratar. Tá certo. Nossa, mas é indesejável. Aqui, doutor. Olha, não falamos da pandemia, no que ele atingiu. Daria mais um programa, com certeza. Suas redes sociais aqui, @Dr. Leôncio Queiroz Neto, Instagram. E ali você entra em contato. A pessoa que quiser entrar em contato com você, fica à vontade. E eu costumo responder. Tá certo. Doutor, obrigado pela aula, obrigado pelo bate-papo. Parabéns por ser avô, já, né? As portas do Ação Nacional aqui abertas para a gente falar muito sobre oftalmologia, é uma área que eu percebi quando você fala, os olhos brilham realmente. Obrigado, Carlos. Foi uma satisfação muito grande estar aqui na Rede Século XXI e no programa Ação Nacional e prestar esse serviço à comunidade toda. Com certeza. Parabéns pelos seus projetos, pelas suas ações sociais também, que são importantíssimas. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto pertinente para você. Até lá!